Olá, querido estudante, sou o professor Leonardo Lopes e agora nós vamos dar continuidade a nossos assuntos de física. Vamos para a aula de física desta vez. Nós vamos trabalhar o conteúdo voltado para o próximo bimestre. É um assunto que aborda dinâmica, afinal, dinâmica ela faz parte ali do estudo dos movimentos, né? Quando a mecânica é uma grande área da física que se concentra no estudo do movimento e repouso dos corpos, estejam estes ou não sob a ação de uma força. Mecânica se divide em três partes, né? A gente tem ali cinemática, nós estudamos no início do semestre em cinemática, ali os movimentos, sem se preocupar com as causas. Agora vamos falar da dinâmica, que é o movimento, e sim, agora nós vamos nos preocupar com a causa dos movimentos, a força que atua nesses movimentos, né? E tem também a estática também, que também trabalha ali a questão do equilíbrio dos corpos, né? Então essa parte da dinâmica e da estática, elas trabalham muito com essa questão das leis de Newton, né? Que envolve aí forças e tal, tá bom? Praticamente todos os movimentos que acontecem em nosso cotidiano podem ser descritos pelas equações dessa área, né? Que nós vamos estar trabalhando agora, tá certo? O estudo da mecânica é de grande importância em uma enorme gama de profissões, além de ser conteúdo de física que mais cai em provas de vestibular, do Enem, né, no exame do ensino médio. Alguns profissionais lidam diariamente com ela, né? Como é o caso de engenheiros civis, agrônomos, mecânicos, hidráulicos, próprios arquitetos, piloto de avião, físicos. Então, é um assunto que vai ser muito importante para o seu conhecimento, para a sua formação, para o ensino médio e para o uso lá na frente, né, nos concursos, nos vestibulares, tá bom? Muito bem, em dinâmica, a gente vai começar a falar no movimento uniforme, né? Movimento uniforme é um movimento com velocidade de módulo constante e diferente de zero. É bom que você fique atento a isso, né? A rapidez é sempre a mesma, independente da trajetória, ser uma reta ou uma curva, né? Aí o aluno chega e diz, professor, mas movimento uniforme, o que é? Olha só um conceitozinho sobre movimento uniforme que você tem que ter esse conhecimento. Movimento uniforme é o deslocamento que ocorre em linha reta e com velocidade constante. Assim, percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, né? No movimento uniforme não há aceleração, tá certo? No movimento uniforme a posição varia com o tempo, né? De forma constante, podemos calcular a posição que o móvel está após um intervalo de tempo, né? Então, tem isso também. Eu trouxe essa ilustraçãozinha aí para você observar que com o intervalo de tempo de 1 segundo, ó, a partícula se movimenta 2 metros. Então, se você tem ali o tempo, o espaço percorrido pelo tempo, você vai ter a velocidade média, né, da partícula, né, do movimento da partícula ali, você vai calcular a velocidade dela, né? Muito bem. Então, esse movimento uniforme, né, embora o movimento uniforme possa ocorrer em qualquer tipo de trajetória, aqui no ensino médio, nós vamos concentrar, né, na trajetória retilínea, que é o movimento retilíneo uniforme, e vamos também na trajetória circular, o movimento circular uniforme, tá certo? E para falar em movimento circular uniforme, a gente tem que saber que todo movimento uniforme ele é retilíneo, tá certo? Se o corpo estiver se movimentando ou movendo-se em uma trajetória circular com velocidade constante, sempre haverá uma aceleração, tá certo? Apontando para o centro, né, da curva, que no caso aí é a aceleração centrípeta, né? Sendo assim, esse tipo de movimento não pode ser considerado categoricamente não pode ser considerado como uniforme, mas sim como circular uniforme. É bom você ter em mente que no movimento circular uniforme você tem essa aceleração centrípeta e ela é diferente de zero, né? Inclusive agora a gente vai começar a trabalhar a fórmula, né? A gente vai conhecer a fórmula do movimento uniforme. Para utilizar essa fórmula do movimento uniforme, é necessário lembrar as unidades utilizadas para cada uma das grandezas. Assim, de acordo com o sistema internacional de unidades, né? As posições vão ser dadas em metros, a velocidade é dada em segundos ou metros por segundo, né? A velocidade é metros por segundo. E o tempo é dado em segundo, né?
Além disso, pessoal, antes da gente ver a fórmula, a gente tem que ver a questão do referencial, né? O referencial ele é fundamental para a aplicação dessa fórmula. Ó. Nessa fórmula a gente tem os seguintes dados, aí a gente tem a posição final do móvel, S, né? S0, que é a posição inicial, né? S0, a posição inicial do móvel. Isso é um dado da questão, a questão vai sempre estar trazendo essa informação para a gente poder trabalhar com essas informações, né? A gente tem aí V, que é a velocidade, né? A velocidade do móvel, e T, que é o tempo, né? O tempo também do intervalo de tempo, na verdade, tá certo? Volto a falar em relação ao referencial, né? Muito fundamental para a aplicação correta dessa fórmula acima na física, e o referencial é a posição que se encontra o observador, tá bom? Então tem que ter essa observação, tá bom? Vamos recordar a indicação dos vetores, velocidade, aceleração tangencial, a aceleração centrípeta, né? A aceleração total, tanto no movimento retilíneo uniforme, como no movimento circular uniforme, tá bom? Olha só, no movimento retilíneo uniforme, o vetor velocidade é na direção da trajetória e no sentido do movimento. Tá bom? Fique atento a isso, não há mudança no módulo da velocidade, a aceleração tangencial é nula, tá bom? Não há também mudança na direção da velocidade, a aceleração centrípeta é nula e a aceleração total é nula. Observe aí esse gráfico que mostra essas informações, né? Essas informações que nós acabamos de ler aí, a aceleração vai ser zero, o movimento ele é uniformemente, né? Não se altera, e a aceleração total é zero, ou seja, não há aceleração, não há ganho de velocidade nem perca de velocidade, a rapidez ela vai se manter constante, né? E o vetor velocidade é representado pelo V aí na direção do movimento, tá certo? Muito bem, isso aí é para o movimento retilíneo uniforme. No caso do movimento circular uniforme, o vetor velocidade é tangente à trajetória e no sentido do movimento, tá certo? Muito bem, olha só, não há mudança no módulo da velocidade, a aceleração tangencial é nula. Há mudança na direção da velocidade, tá certo? Então, se há mudança na direção da velocidade, a aceleração centrípeta é para o centro da trajetória, né? Então, a aceleração total coincide com essa aceleração centrípeta, né? Então, ela vai ser diferente de zero, olha. Então, você vai ter o vetor velocidade, né? E essa aceleração centrípeta ela vai ser igual à aceleração, né? Que ela é com essa trajetória aí, ó, é para o centro da trajetória, na verdade, né? A conclusão que nos dá é que no movimento uniforme, a aceleração tangencial ela é sempre nula, pois não há mudança no módulo da velocidade, né? Isso aí fica bem claro, né? Nessas informações que a gente tem visto até agora, tá certo? Muito bem. Vamos continuar agora essa informação aí, esse lembrete em relação ao módulo da aceleração centrípeta, que é calculado por a aceleração centrípeta, ela é dada pelo quadrado da velocidade, né? Você tem aí o quadrado da velocidade e tem o raio, né? Calculado aí pelo raio da circunferência, tá certo? E, seguindo aí, o módulo da aceleração tangencial é igual ao módulo da aceleração escalar. Com isso, a gente representa essa igualdade modular, né? E a aceleração ela é dada pela variação da velocidade sobre a variação do tempo, né? Quanto ao módulo do vetor velocidade, é igual ao módulo da velocidade escalar. Fica aí essa igualdade em relação ao módulo das velocidades, e essa velocidade ela é calculada. Aqui, como você pode ver, deixa eu pegar aqui o meu marcador para você acompanhar comigo. Aqui, ó, a velocidade ela é o ΔS, que é a variação do espaço, né? A gente tem aí o espaço final menos o inicial, e o ΔT, que é a variação do tempo, tá bom? Muito bem. Ainda na dinâmica dos movimentos, a gente sabe que agora nessa parte da mecânica, na dinâmica, a gente estuda justamente essas leis de Newton. E o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, estabelece essa relação entre as forças resultantes e a aceleração do movimento, né? A força resultante e a aceleração total têm a mesma direção e o mesmo sentido. No movimento retilíneo uniforme, essa aceleração total é nula. Então, se a aceleração total ela é nula,
né, a resultante também será nula. Aqui, ó, isso aqui é a aceleração, ela é igual a zero, e a resultante também é zero. Porque se você multiplicar aqui essa aceleração, que é zero, por qualquer valor aqui da massa, vai dar zero. Então, a resultante também será zero. Então, né, não tem por que calcular isso aí. Se a aceleração é zero, a resultante também será zero. No movimento circular uniforme, a aceleração total coincide com a aceleração centrípeta. E a força resultante será para o centro da trajetória. Então, ó, a resultante é a massa vezes a aceleração centrípeta. Aqui, ó, se a aceleração é a aceleração centrípeta, a resultante vai ser a massa vezes essa aceleração centrípeta. Olha, essa aceleração, né, ela tem uma força resultante, né, a força centrípeta, ela tem essa força aí para o centro da trajetória, né? A força resultante será para o centro da trajetória, como a gente já vem falando há bastante tempo em relação a isso aí. Tá certo, pessoal? Muito bem. Olha, para um corpo em movimento uniforme, cuja trajetória seja previamente conhecida, podemos determinar a localização em que ele terá em um dado instante, né? Com isso, a gente vai trabalhar a função horária do movimento uniforme. Essa função horária, nós falamos dela lá no início da aula, né? Ela faz ali a relação entre localização, né, que é o espaço, ela faz essa localização aí em relação ao espaço, e o instante também, que no caso aí seria o tempo, né? No caso, seria o tempo. Olha, essa função horária é uma relação matemática com essas duas unidades aí, de espaço e tempo. Ó, no início, nós falamos disso aqui, ó. A velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. A variação do espaço, S menos S0, né? Aqui, ó, S menos S0. O tempo final menos o tempo inicial, ele vai dar a variação do tempo. Tá aqui dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Né? Então, S menos S0 vai ser igual a V que multiplica T menos T0. Né? Com isso, organizando, a gente tem que, se o T0 for diferente de zero, a gente mantém essa diferença aqui. Se o T0 for zero, então S vai ser igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo, e esse tempo ele já é dado, né, na questão, no enunciado. Lembre-se que o espaço inicial, né, o S0 e a velocidade são fixos no movimento uniforme. Já o espaço e o tempo vão variar. Né? À medida que o móvel vai se locomovendo, né, a partícula vai se movimentando, o tempo vai avançando e isso vai variando, né, o espaço e o tempo. Tá certo? Muito bem, é um segmento de reta e o gráfico agora que a gente vai ver, segmento de reta paralelo ao eixo do tempo, tem como propriedade a área ser numericamente igual ao deslocamento escalar. Olha, aqui ficou um pouco embaçado, não dá para ver direito, mas aqui, ó, velocidade positiva, o espaço aqui, ó, a variação do espaço também vai ser positivo. Deixa eu botar aqui, pronto, aqui para a gente ver melhor, ó, reta horizontal acima do eixo do tempo, né? Velocidade constante e o movimento progressivo. Reta horizontal, eixo abaixo, né, abaixo do eixo do tempo, a velocidade constante e o movimento retrógrado, tá bom? Isso aí para você analisar esse gráfico em relação à velocidade e tempo, né? A gente tem aí também o gráfico do espaço pelo tempo também. Quando você tem espaço pelo tempo, você está calculando a velocidade média, né? Aqui, ó, segmento de reta crescente, velocidade escalar positiva, né? Quando essa reta é decrescente, né, o segmento de reta decrescente, a velocidade escalar negativa, tá certo? Então, ele se apresenta desse modo aí, ó. Muito bem. Temos também outro exemplo aí do gráfico também em relação ao espaço pelo tempo, em relação, né, de modo mais generalizado, né? Aí uma generalização é aquela coisa, né? Quando o movimento não é uniforme, movimentos variados, com mudança no módulo da velocidade, o gráfico do espaço em função do tempo deixa de ser uma reta, né? Isso aí a gente já sabe disso, e torna-se então uma linha curva. Entretanto, a propriedade do gráfico S, né, o espaço pelo tempo, continua sendo válida. Né? A declividade do gráfico, como você pode ver aí, ó, esse declive aí, na verdade, ele vai ser numericamente igual à velocidade escalar.
Como o gráfico é uma linha curva, usaremos a tangente ao gráfico para determinar a declividade em um determinado ponto, né? Ó, que você pode observar que quanto maior a declividade da tangente, maior será o módulo da velocidade. Ou seja, quanto mais pontiagudo aqui esse gráfico, né, maior será o módulo da velocidade, né, nesse determinado instante aí, tá certo? Então, fica isso em mente. Vamos fazer exercícios. Olha, esses exercícios, ele traz ali um conceitozinho relacionado ao que nós vimos até então, né? Até agora, o que a gente tem trabalhado em relação a isso aí. Vamos agora ver direitinho, trabalhar esse conceito aí, esse critério aí dos exercícios que nos foi proposto aí no nosso material. Em um movimento uniforme, a resultante das forças no corpo é sempre nula. Isso aí está errado. Errado. No movimento uniforme, a resultante das forças no corpo é sempre nula. Desconfie, tenha cuidado com o sempre, né? Veja que o movimento uniforme ele pode ser retilíneo ou circular. E no movimento circular a gente sabe que não é nula, né? Tem ali a aceleração centrípeta, né? Então, o segundo item, ele diz um corpo pode estar em movimento uniforme e sua aceleração não ser zero. Isso aí está certo, né? É o que acontece no movimento circular. Né? Ó, certíssimo. Tá bom? No movimento circular e uniforme, a força resultante será no plano do movimento, certo? Muito bem. Para que um corpo esteja em movimento circular e uniforme, a força resultante não pode ser nula. Verdade, né? Muito certo isso aí também. O quinto item diz se a força resultante em um corpo for de módulo constante e sempre perpendicular ao vetor velocidade, o corpo estará em movimento circular uniforme. Certinho, verdadeiro, sim, muito bem. O movimento uniforme, no movimento uniforme, o vetor velocidade é sempre constante. Olha o sempre de novo. No movimento uniforme, o vetor velocidade é sempre constante. Errado, meu querido, errado. Se esse movimento uniforme for circular, ele vai ter uma aceleração, né? Centrípeta, tá bom? Então, ele não vai ser uma velocidade constante. E o sétimo item aí, ele diz que no movimento uniforme, o módulo vetor velocidade é sempre constante. Isso aí tá verdadeiro, né? No movimento uniforme, o módulo do vetor velocidade é sempre constante. Isso aí é verdade, tá certo? Muito bem. Vamos para outra questão. Essa questão ela já traz aí a seguinte situação. Uma partícula se desloca ao longo de uma reta com uma aceleração nula. Nessas condições, podemos afirmar corretamente que a velocidade escalar é nula? Não, não pode ser nula, né? A velocidade escalar. Constante e diferente de zero? Bonitinho aí esse item, né? Inversamente proporcional, no item C, não falamos nada inversamente ou diretamente proporcional ao tempo. E diretamente proporcional ao quadrado do tempo, também ninguém falou nada disso, pelo menos até agora. Então, o item B satisfaz o que o enunciado propõe, né? Que é justamente a velocidade escalar, né, em uma aceleração nula. A velocidade é constante e diferente de zero, tá certo? Então, o item B certinho. Vamos para mais uma questão. Uma mesa em movimento uniforme retilíneo só pode estar sob a ação de uma... Olha, se ele está em movimento uniforme retilíneo, esse movimento ele não tem força nenhuma atuando sobre ele, né? Ó, a força resultante ela é nula, né? Então, aqui, ó, o item C satisfaz aí o que o enunciado também traz. E agora, para finalizar a cereja do bolo, vamos fazer essa questão da VUNESP, né? Olha que questão legal. No Globo da Morte, um clássico do espetáculo circense, a motocicleta passa num determinado instante pelo ponto mais alto do globo, como mostra a figura. Vamos ver a figura? Olha só essa figura, né? E diz o seguinte, supondo que nesse trecho da trajetória é circular e o módulo da velocidade é constante, no sentido anti-horário, indique a alternativa que apresenta corretamente a direção e o sentido da força resultante que atua sobre a motocicleta nesse ponto. Nós sabemos que no movimento circular uniforme, a força resultante ela é para o centro, né? Ela aponta para o centro. Então, aqui, o item A, bonitinho aí, satisfaz o que nós estamos procurando, o que a questão propõe, né? Então, fica bonitinho aí esse item A aí, ó. Porque
quando o movimento é uniformemente circular, né, movimento circular uniforme, você tem a força resultante, que ela é igual à aceleração centrípeta e tem direção para o centro do movimento, né? Tá bom? Com isso, nós encerramos essa parte de física para a nossa primeira aula. Fica um forte abraço a você. Até a próxima oportunidade. Né? Até logo. Tchau, tchau. Até a próxima.